Workflow, ou melhor, encaminhamento de demanda para outros departamentos? O que é o uso de verdade? Eu sou o Lucas Tojo, especialista em relacionamento com o cliente aqui da NeoAssist. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho de Workflow. Ou melhor, como eu mesmo comentei, o que de fato as empresas usam hoje? Será que hoje a tua empresa e essa empresa gigantesca no qual você trabalha, de fato atende e tem uma ferramenta de workflow? Ou será que hoje você tem somente um encaminhamento de demandas por e-mail, por exemplo? E aí fica uma grande dúvida, né? Porque afinal o que é um ou outro? O encaminhamento de demanda por e-mail, basicamente é o que o próprio nome diz. É como se eu recebesse um e-mail numa caixa, eu como operador de um call center, de uma estrutura de atendimento, identificasse que aquela demanda não é minha e eu encaminhasse aquilo para um outro departamento ou para uma área resolvedora. O famoso ping-pong de departamentos. O Workflow já tem um conceito muito mais pautado em projetos e em performance operacional. Como assim? Uma vez que, mais uma vez eu gosto de citar exemplo, entrei em contato com uma empresa no qual eu preciso, por exemplo, pedir o estorno de um valor, de um produto, ou então a devolução de um pagamento que eu fiz. Via de regra, o call center, a operação, o saque, ele não tem a amabilidade nem o poder administrativo para aprovar esse tipo de devolução, principalmente no aspecto financeiro. Então, obviamente, dentro de um fluxo de trabalho, você terá que envolver pelo menos o departamento financeiro para avaliar se de fato aquilo é ou não válido para esse cliente. E aí entra o trabalho do Workflow, que vai muito além do que somente encaminhar um protocolo ou somente encaminhar uma demanda para o departamento financeiro. Ele consegue medir e acompanhar todo o tempo e nível de trabalho, medindo o tempo de resolução desse chamado, medindo a quantidade de horas que este departamento teve até resolver esse problema, medindo, por exemplo, se esse departamento porventura acionou outro departamento e isso virou uma grande cadeia, um grande fluxo para você resolver esse problema do cliente. Mais uma vez, às vezes um problema simples exige dentro de uma estrutura, e eu já visitei algumas estruturas assim, 3, 4, 5 departamentos consequentemente sendo acionados para você conseguir resolver de fato aquela solicitação do cliente. Como fazer isso hoje de maneira não ordenada ou não conseguindo acompanhar aonde de fato está esse chamado, sem contar tempo, sem contar produtividade, sem contar performance individual de cada departamento? Eu entendo que isso se torna cada vez mais difícil. E aí está a NeoAssist. Basicamente hoje, quando a gente fala de uma estrutura omnichannel, tendo dentro dessa estrutura o Workflow, né, que é esse braço, eu diria um braço inclusive muito importante para uma estrutura de contact center, de saque e afins, você consegue ter tudo isso também nessa visão omnichannel, inclusive para passar para o cliente, né? Então a gente sabe que quando a gente fala de Workflow, muitas vezes as empresas demoram em ter um prazo de resolução em torno aí de 1, 2, 3, 4 ou até mesmo algum dia. É bacana então você como empresa ir avisando o teu cliente. Então você consegue acompanhar de fato quanto tempo falta para esse tempo de resolução estourar, você consegue agir de maneira proativa e não tanto receptiva somente, né? Até porque o cliente, ao final desse prazo, com toda certeza vai ligar ou vai entrar em contato por qualquer canal, não muito satisfeito, afinal você passou aquele prazo acordado com ele. E esse Workflow, quando a gente fala de ferramenta, quando a gente fala de NeoAssist, solução, ele vem justamente para agregar aos demais canais e gerar aquele histórico único do cliente. Inclusive dentro de um mesmo protocolo para que o operador consiga acompanhar e também dar a diretriz final e resolver o chamado, né? Mais uma vez, não é simplesmente encaminhar e jogar de fato a bomba para um outro departamento solucionar. É sim você ter cabeça de dono e resolver o problema como de fato um CEO, um presidente de uma grande corporação faz. Pessoal, é isso, falando um pouquinho de Workflow. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, escrevam aqui embaixo, postem mesmo, compartilhem. Estamos muito disponíveis para falar sobre o tema. É isso e até o próximo.